A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, quero compartilhar com os irmãos um tema para o nosso coração que se encontra no Salmo de número 84 e o verso 10. Salmo de número 84 e o verso 10, que diz assim: Pois um dia em teus átrios vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Está recostado à porta da casa do meu Deus, é melhor que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. O salmista, ele fala que está um dia na presença do Senhor é melhor do que estar 1000 dias em outro lugar. Quando se fala de lugar, de região, parte geográfica, nós temos por conhecimento de lugares muito bonitos. E estar na presença de Deus é entender, compreender que aquele lugar é o melhor, mesmo que dentro da nossa aparência não seja o melhor. Dentro daquilo que nós enxergamos, calculamos, e para nós entendermos isso, nós temos que viajar um pouco nas Escrituras Sagradas, porque hoje em dia, principalmente, as pessoas buscam status, buscam até lugares físicos que julgam ser melhor dentro de uma aparência. Mas a pergunta é: será se Deus está ali? Porque se Deus não estiver ali, pode ser o melhor lugar, aparentemente. Isso se torna provisório nas nossas vidas. Olha, no Salmo de número 84 e o verso 11, veja só o que o salmista ele fala. O salmista, após dizer que está na presença de Deus, um dia é melhor do que 1000 em outro lugar, ele também escreve o versículo de número 11, que diz assim, olha só: Porque Deus, o Eterno, o sol é sol e escudo. O Senhor concede graça e glória. Ele nenhum bem recusa aos que vivem com integridade. Olha só. Quando nós lemos o versículo de número 4, o versículo de número 10, 84, 10, então nós enxergamos ali uma definição de que estar na presença de Deus, estar na casa do Senhor, é melhor estar um dia ali do que estar 1000 no outro lugar. E aí quando nós vamos para o versículo de número 11, o salmista explica o porquê que ali é melhor. E ele coloca alguns detalhes, e no detalhe que ele abre dizendo: porque Deus, o Eterno, é sol e escudo. Olha só, isso aí já dá um raciocínio para nós. Quando nós estamos na presença de Deus, nós temos o sol de Deus e temos o Senhor como nosso escudo. Aquele que ilumina o nosso caminho para a gente não tropeçar e que, mediante os ataques do adversário, ele é o nosso escudo.
Se você estiver 1000 dias no outro lugar, aonde o Senhor não está, isso é provisório. Isso é provisório. O que nós olhamos exatamente nisso? E o salmista começa a dizer da seguinte forma: o Senhor concede graça e glória. Né? Olha só os benefícios. Nós estamos falando dos benefícios que nós temos quando estamos na presença do Senhor. O Senhor é o sol, o Senhor é escudo, o Senhor concede, libera graça e glória. Lembre-se que nós vivemos no tempo da graça. Sem a graça ninguém pode ser salvo. Nossas estruturas, nossa santidade não é suficiente. Precisamos da graça do Senhor. E aí ele continua dizendo: ele nenhum bem recusa aos que vivem com integridade. Olha só. Nós encontramos uma promessa neste versículo. Nós encontramos Deus nos concedendo a nossa petição, aquilo que nós buscamos. Olha, bem nenhum, né? Ele recusa aos que vivem com integridade. Isso é apenas a nossa introdução, para nós podermos fazer aí uma viagem, porque o tema da mensagem nesse momento está, né, na presença de Deus. Deixa eu ver aqui como eu coloquei aí no Facebook. Estar na presença de Deus, o texto diz que é o melhor lugar, mas nem sempre vai ter essa aparência. Só que nós temos que ter o quê? Confiança. Quando nós confiamos em Deus, então a gente não questiona, a gente não pergunta, a gente não fica colocando disse-me-disse. Nós olhamos e nós apenas acreditamos que o Senhor tem aí o melhor para nós, né? E para que você possa entender isso, porque isso pode fazer parte da tua vida a qualquer momento, pode fazer parte da minha vida a qualquer momento, e nós temos esse desejo, essa vontade de escolher onde é o melhor lugar. Mas olha só, no livro de Ezequiel, no capítulo de número 37, conta a história que Deus fala com Ezequiel, né? O tema de Ezequiel 37 é o Vale de Ossos Secos. Conta que Deus fala com Daniel e conduz Daniel a um vale de ossos secos. Pera lá. Se estar na presença de Deus é o melhor lugar, e de repente nós nos encontramos num vale de ossos secos, olha só. Não existe muitas coisas boas num vale de ossos secos, né? Você já pensou, você está sendo conduzido por Deus e de repente Deus manda você entrar num lugar que só tem pessoas mortas, que tem uma aparência desconfortável? Só que aí que mora o segredo. Deus nunca nos conduz para a derrota. Por isso que, se um dia houve um momento de derrota na sua vida, saiba que não foi Deus. Podemos assumir como falha nossa, às vezes desobediência nossa, às vezes nós olhamos e colocamos coisas dizendo que Deus está, sendo que Deus não estava, e aí participamos de um momento assim, e temos aquilo na nossa vida como uma derrota, e Deus não tem nada a ver. Por quê? Porque Deus não conduz nós para a derrota. Deus nunca vai nos conduzir. Então, estar aonde Deus quer é o melhor lugar. E aí Deus chama Daniel, leva Daniel no vale de ossos secos, e Daniel olha e fala: Senhor, o que o Senhor me trouxe aqui? Só tem osso seco aqui. E Deus olha e diz para Daniel: Daniel, eu trouxe você aqui para você mudar esse lugar. Eu trouxe você aqui para você restaurar este lugar.
Eu trouxe você aqui para você mudar essa situação, esse cenário que está acontecendo. Esses ossos secos, eles estão sendo secos por enquanto, porque eu te trouxe aqui, eu vou te usar não para virar ossos secos, mas sim para transformar os ossos secos que existem. Por isso, meu querido, minha querida, quando Deus ele pega na tua mão, alabassura e anda lá, e quando ele te conduz, quando ele pega você, quando ele diz vamos ali, não olha lá e canto e anda lá e para o lugar, não olha. Não olha se tem prédios grandes, se tem prédios pequenos, se tem piscina, se é deserto, não. Olha apenas que você está com Deus. Quando Deus ele chama Abraão, e lá na frente Abraão tem uma discussão com o seu sobrinho Ló, e aí naquela discussão vai ter uma separação. Abraão olha e diz assim, para Ló, escolhe, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló escolhe as campinas do Jordão. Quando Ló escolhe as campinas do Jordão, o que é que sobra para Abraão? Sobra o deserto. Só que tinha um detalhe, o que? Abraão não estava andando mais pela sua própria orientação, ele estava andando pela orientação de Deus. E quando Deus conduz ele ali para o deserto, ele chega no deserto, Deus olha e diz, eu te faço uma promessa que aqui vai ser a sua terra. E aí nós podemos viajar, né, no jato mais rápido possível e dar um pulo lá para frente, quando o povo vai entrar na terra prometida. E olha, e Moisés envia os espias ali para pegar uma prova, algo, e eles vêm com cachos de uva, né, que tinha que ser 2 pessoas para poder carregar. Olha só. O que eu aprendo com isso é andar com Deus é uma questão de paciência. Por quê? Porque Deus não faz as coisas no estralar de dedo. Deus, ele não te dá as coisas prontas, mas ele te ensina a conquistá-la passo a passo. E aí quando Ezequiel chega ali no vale de osso seco, Deus olha para Ezequiel e diz assim, Ezequiel, profetiza, né? Profetiza, libera a palavra, lá vai, canto e anda lá, libera a palavra, que a palavra transforma, que a palavra converte, que a palavra ela muda quando nós liberamos. Não segure dentro de você quando você tiver uma palavra. E ali quando Ezequiel começa a profetizar, e aqueles ossos que eram sequíssimos, né, diz o texto, começaram a se juntar, começaram a cada um tomar a sua postura, começaram a vir nervos, começaram a vir pele. Quando ele termina de profetizar, aquele vale de ossos secos se torna um exército de Deus. Olha só, andar com Deus é mistério. Andar com Deus é segredo. Só quem anda com Deus é que pode entender. Só quem anda com Deus é que pode compreender o que Deus está fazendo. Então, no livro de Ezequiel, no capítulo 37, nos dá essa instrução, nos dá esse ensinamento. E aí, o que nós pegamos daí? Quando nós, por exemplo, nós vamos para Gênesis, né? No capítulo 37 de Gênesis, né? Até parece uma certa coincidência, né? Acabei de falar de Ezequiel 37, agora vamos para Gênesis 37 também. Conta sobre a história de José, né? De Jacó, dos seus irmãos, e de repente as coisas começam a ficar apertadas para José. E José era uma pessoa que estava sendo agraciada por Deus. Por quê? Porque José, ele era uma pessoa fiel ao seu pai. E por ele ser fiel ao seu pai, a Bíblia traz uma promessa dizendo, né, obedecer os vossos pais para que se prolongue os vossos dias na terra e você possa prosperar, se vá bem nos seus dias. E José tinha, né, essa graça, ele andava bem com o seu pai. E de repente as coisas começam a apertar para a vida dele. E a primeira coisa que acontece, né, não vou poder falar de todo o assunto, mas para nós ficar dentro desse tema, que é melhor estar com Deus num dia do que estar 1000 no outro lugar, José pega e começa a ser vendido já pelos seus irmãos, né? O caminho que começa a ser traçado para José, né? O caminho que começa a ser traçado para José
é um caminho que não é muito agradável aos nossos olhos, né? Primeiro ele é jogado numa cova, depois ele é vendido, depois vai parar lá no Egito, é vendido de novo, né? Parece uma mercadoria de ambulante que vai uma mão de uma, mão de outra. E quando chega no Egito, ele se instala ali e começa, né, a cuidar da casa de Potifar, começa a ser um empregado, depois acontece dele ser, né, acusado falsamente, mas a acusação prevaleceu, ele foi preso, foi para a cadeia, né, lá na cadeia a Bíblia diz que Deus era com ele, depois da cadeia, né, Faraó manda chamar ele, e quando manda chamar ele, coloca ele como governador, né, o segundo, né, primeiro Faraó e ele era o segundo, passou na frente de todos os patriotas ali de Faraó, de todos os moradores, né, da terra natal. Ele, por ser estrangeiro, ele começa então passar a uma posição muito alta. E ele começa agora a administrar exatamente, né, todo que entra e sai do Egito. E quando ele está nesse processo de administração, os anos se passam, a necessidade bate aonde Jacó está morando, né? Jacó chama os seus filhos, né, e manda descerem no Egito para estar fazendo compras. E nessa ida para o Egito, José tem um encontro com os seus irmãos. E nesse encontro que José tem com os seus irmãos, olha só, eu vou ler o texto, né, das palavras de José para você, que se encontra em Gênesis 45, né, o verso 1, que diz assim, olha só: então José não podia conter-se diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui todo homem, e ninguém ficou ali, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu conhecer a seus irmãos, né, levantou sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam e a casa de Faraó ouvia. E disse José aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmos diante da sua face. Então José a seus irmãos, e disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então, e disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçai, nem vos pese os vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Olha só a declaração de José. José, após todo o sofrimento, ele chega nessa interpretação. Ele diz, olha só, quem foi que vendeu José lá? Foram os seus irmãos. Mas a interpretação de José agora, depois de todo o sufoco, de toda a dificuldade, né, de todo o sofrimento que ele passou, ele diz, olha, no versículo de número 6, versículo 5, Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Olha só, ele entendeu que foi Deus que permitiu ele ser jogado numa cova. Quem quer ser jogado numa cova? Lembrando que o tema desse nosso assunto é melhor estar na presença de Deus um dia do que 1000 em outro lugar. E aí José agora, além de ser jogado numa cova, e ele declara que foi Deus quem conduziu por esse caminho. E jogou na mão dos seus primos, né, dos filhos dos netos, né, bisnetos de Abraão. Pegaram ele, levaram para o Egito, venderam lá, e ele está dizendo, foi Deus que permitiu que viesse por esse caminho. Eu estava com Deus. Quando José desce, né, e ele é preso, o texto bíblico vai dizer da seguinte forma: e Deus era com José. Deus estava com José. Por que Deus estava com José? Porque Deus conduziu ele. Por quê? Porque antes de tudo acontecer, Deus sabia que lá na frente viria uma fome. Deus viu que lá na frente eles iriam ter dificuldades. E por eles serem estrangeiros, talvez eles perdessem tudo e se tornassem até escravo de Faraó.
E não era isso que Deus tinha preparado para a sua nação. Para a sua nação, Deus tinha promessa. Para a sua nação, Deus tinha proteção. Se nós voltarmos para o Salmo 84 e o verso 11 que nós lemos, diz lá que Deus é escudo. Diz lá que Deus, ele é o sol, ele é que ilumina o nosso caminho. Então, quando nós andamos com Deus, ainda que tenha a aparência de trevas, nunca é trevas. Por quê? Porque o próprio Deus é luz. E lá vai dizer que Deus não nega bem nenhum para os seus que pedem e que andam com sinceridade. Então, nós vemos agora se cumprindo na vida de José. Nós vemos José declarando e dizendo, foi Deus. Né? Talvez você está passando por luta, talvez você esteja passando por dificuldade, né? Você até culpe A, B, C, D, até o adversário, e de repente é Deus tratando com você, é Deus olhando e dizendo assim, olha, isso faz parte da minha vida hoje, mas é Deus que está trabalhando, as coisas vão melhorar. Se você está com Deus, se Deus está com você, meu amado, saiba que independentemente do lugar geográfico, do país que você mora, do país que você está, de repente você está vivendo essa mensagem ou vai ver, e você está no Egito, você está na Índia, você está na África, né? E você está geograficamente num lugar terrível, mas Deus estando com você, meu amado, com certeza, ao seu tempo, as coisas vão acontecer beneficamente para a sua vida, né? Nós conhecemos a história e José, aconteceu que José agora realiza, né, a proteção para os seus irmãos. Os filhos de Jacó entraram no Egito tendo um escudo lá, tendo uma proteção lá. Por quê? Porque Deus havia trabalhado por esse caminho. E aí nós olhamos para isso, e quando nós olhamos para isso, nós vemos lá na frente os resultados, quando Deus vai resgatar. E para falar em resgatar, podemos nos lembrar também de Moisés. Moisés saiu do Egito como? Fugido. Moisés havia matado um homem. Moisés havia saído, largado toda sua posição, né? Olha só como Deus está falando conosco. Porque Moisés estava numa posição maravilhosa aos olhos do homem. Ele morava com o rei, né? Era filho da filha do rei. Ele tinha os ensinamentos do palácio. Ele tinha tudo ali e uma propensão, né? Uma carreira excelente. A Bíblia vai dizer que ele tinha um estudo tremendo que ele aprendeu no Egito. Estava num ótimo lugar, mas naquele lugar Deus não estava. Deus é tanto que Deus não estava, que só de Moisés trazer, né, as suas alpacas, né, o seu calçado do Egito, Deus repreende e diz, olha, tira as alpacas porque o lugar que tu estás é santo, isso aí não pertence a mim. Só que mesmo agora, Moisés saindo de lá, vindo para Midian, né, e ficando ali, Deus agora chama Moisés e diz, Moisés, é hora de voltar no Egito, né? Moisés saiu de lá fugido, Moisés já tem uma história agora, já tá com a sua vida construída, já tem filhos, né? Já tem uma esposa, já tem novas doutrinas, né? Tem uma vida maravilhosa. E Deus chama ele e diz, olha, agora é hora de voltar no Egito. E Moisés ali tenta, né, recusar, porque não foi fácil também aceitar aquilo, as interpretações, como que vai estar o Egito, como vai estar as pessoas lá, o que eles pensam de mim. Só que Deus olhou e falou assim, Moisés, né, isso aí é coisa de pregador, tá? Então vou simplificar aqui. Então Deus olha e diz assim, Moisés, se você quiser ficar aqui, você fica, mas eu estou indo para o Egito, e aí vai comigo? Né? E Moisés olha e diz assim, bom, é melhor estar com o Senhor mesmo do que ficar sem o Senhor. Então Moisés vai e assume a postura de voltar no Egito, numa terra que ele não gostaria de voltar mais. Mas tem um detalhe, ele volta com o Senhor. E esse é o ponto. Está com Deus. Está com o Senhor. Você vai ver essa narração no livro de Êxodo, né? E no capítulo de número 4, quando diz assim, no versículo 18, depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhes disse, preciso voltar ao Egito para ver meus irmãos e parentes se ainda vivem. Jetro respondeu, vá em paz. Olha só, vê aí os detalhes quando Deus está no negócio, né? Jetro, ele tem Moisés cuidando de todo o seu rebanho. E simplesmente ele chega e diz, Jetro,
preciso ir no Egito, preciso ver a rapaziada lá. Só que na verdade não era exatamente isso. Ele queria ir lá resgatar o povo porque agora ele já tinha sido convencido por Deus a assumir essa missão. E aí, amados, fica para você essa meditação. Que Deus te abençoe, amém? Em nome de Jesus. Que você não esqueça, está com Deus, né? Porque as pessoas estão buscando status, amém? Se você ainda não congrega conosco, eu quero te convidar a estar ali no Ministério Comunidade Cristã, o tempo está próximo.